Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e hoje tenho o prazer de receber aqui um cara que eu até falei para ele aqui em off. Eu tentei trazer ele, eu batalhei muito para ter ele aqui, tanto que é pela admiração que eu tenho por esse cara. Não conheço ele para a primeira vez que a gente está de fato se falando aqui para trocar uma ideia, mas de acompanhar em competição a carreira dele e tudo mais. Acho que ele deve ter até cansado um pouco de mim, mas eu insisti porque eu queria mesmo fazer isso com ele. William Cardoso, o Panda. William, ou Panda, né? Obrigado por aceitar bater esse papo aí e desculpa a minha insistência. Nada, que é isso, cara, um prazer. Realmente, às vezes, no correria do dia a dia, a gente acaba sempre deixando de lado algumas prioridades e a gente, no momento certo, a gente tá disposto a se ajudar e trocar essa conversa que com certeza vai ser bem legal aí. Quem vai estar em casa ou no carro vai poder estar escutando aí o que a gente tem para falar sobre muitas coisas. Irado, e é isso que eu ia falar. Antes da gente começar de fato, pedir pra galera se inscrever no canal, dar aquela curtida. Se quiser assistir, a gente tá no YouTube. Se quiser só ouvir, como o Panda falou aí, no carro, lavando a louça, a gente tá no Spotify também. Então, fiquem à vontade aí. Panda, queria começar só lembrando um pouquinho antes da gente chegar de fato em carreira, em competições e tudo mais, mas lembrando o começo, lembrando um pouquinho como começa a relação, sua relação com o surf, de fato. Balneário, né? Isso, eu nasci em Joinville, em 86, fui residente de Joinville até 95 por aí, e meus pais acabaram se mudando para Balneário Camboriú. A gente veio morar, por coincidência, num prédio onde havia vários surfistas, e o presidente da Associação de Surf de Balneário Camboriú residia no edifício, e a movimentação de surf era diário, então a gente olhava para aquilo como algo que chamava a atenção. Pode E crer. dali despertou o desejo de surfar. Meu irmão foi o primeiro a se aventurar e logo na sequência eu comecei junto com outros amigos meus e assim seguiu, né? O surf entrou de uma forma devastadora na minha vida e tomou conta de todos os outros esportes que eu fazia, virou só surf. A vida tomou conta da vida, É, praticamente, né, do que exato. seria o resto da vida. Mas aí a gente tá falando, você falou 95 ali, então eram uns 10 anos mais ou menos, né? Isso, eu comecei a praticar o surf com 10 anos, lembro certinho, assim, foi, foi papum, assim, a gente veio, foi um verão, uma virada de verão, tava final do ano, dezembro, já fiz aniversário aqui com 10 e foi onde que ingressou, assim, né, foi o ano inteiro pela frente, eu acho que a minha primeira competição foi logo É no isso que eu ia final perguntar, desse quando ano, você começa a no ano competir, seguinte, ah, já com com 11 anos, porque como o pessoal da associação morava no prédio, então, tipo, a gente pode era o crer. aprendiz da galera e aquilo começou, não, pô, a gente vai fazer o campeonato, vocês têm que competir e tal, não sei o que lá. Daí o cara acabava colocando todo mundo do campeonato, do prédio dentro do campeonato. E assim foi, né? O primeiro evento foi em Balneário, depois acho que eu competi um na Atalaia, na Praia Brava, e assim foi indo. Daí e acho que fiz um primeiro estadual em Mariscal, Pode crer. e fiquei em terceiro, a gente foi acampar, foi massa pra caramba. Eu lembro até hoje choveu um monte, molhou toda a barraca, mas o final de semana foi épico, todo mundo lembra desse episódio. E depois foi indo, daí acho que o primeiro brasileiro amador foi em Torres, Mas aí, e o ano. antes desse brasileiro amador, ainda era muito na brincadeira, de moleque, assim, de, ah, Cara, estamos não, a curtindo, partir do viajando, ou momento já que era. eu. Não, a partir do momento que eu botei isso ali, assim, eu já sentia que eu queria ganhar, brother. Pra mim, Pode eu crer. queria competir, saía chorando da água. Lembro um episódio na Brava, eu perdi um catarinense logo na primeira ou segunda fase, e eu chorando com a minha mãe agarrado, o Jordão Bailo Júnior, que era um ícone dentro da Federação Catarinense, hoje trabalha até na Confederação Brasileira, falou, cara, não se desespera aqui, tem muita coisa para correr, continua lutando, continua querendo, esse teu choro daqui a pouco vai se tornar num choro de alegria, de vitória, não acha que isso é o fim do mundo, sabe? Tipo, não lembro se dava classificação para alguma coisa, Pode crer. ou se eu tinha ficado fora de ir pro brasileiro amador, que eu queria ter ido, foi alguma cena assim, que me marcou bastante ali na Areia da Brava, e
E aí, logo na sequência, eu acabei indo pro. Lembro de ter ido para um brasileiro amador em Torres e ter sido campeão, tipo, sem ser favorito de nada, assim, sabe? Tipo, chegar lá Aham. como ninguém e sair como campeão da etapa, sabe? Tipo, não Isso tinha já era feito com o quantos circuito. anos, Panda? 13 anos. 13. 13. Eu já tinha sido, acho que. Cara, é que a minha geração ela era muito pedreira, assim. Não que hoje em dia seja diferente, mas se a gente relembrar os nomes que fizeram parte ali da parte dos iniciantes, foram atletas que realmente tiveram um destaque muito grande no Nacional, principalmente no estado de Santa Catarina. Eu disputava com Gustavo Schlickmann, com Thiago Bianchini, com Jean da Silva, Ricardo Vanderhausen, Giancarlo Zampierre. Era uma Cara, tinha o geração Bruno ali, Rodrigues, que morava aqui também, que hoje é de Recife. Tinha Bruno Cardoso, tinha. Cara, tinha muitos outros atletas que brigavam de ponta, que se fossem disputar qualquer campeonato naquela época, tipo, era certeza que era estariam brigando pelo pedreira. título. Isso eu tô falando só do estado de Santa Catarina, né? Daí a gente ia para um brasileiro, a gente tinha. Lembro que a minha primeira bateria em Torres foi eu, o Heitor Pereira e o Bianchini. Cara, o Heitor e o Bianchini, ele eram da Hawaiian Dreams, que era o Sim. símbolozinho tipo da Hurley, assim, naquela época, que era a empresa que todo mundo queria ter o patrocínio, porque era a maior equipe de surf que existia, e os caras estavam ali tomando o cenário tudo, e o Bianchini e o Heitor eram as promessas deles seguir o caminho de Já atletas tinha profissionais. investimento nos caras, né? É, e a gente acabou ganhando, eu acabei ganhando do Heitor nessa fase aí, fui para a final, e a final acho que foi eu, o Izunume, o Martins Bernardo do Ceará e mais um outro menino que eu não lembro. E aí eu fui campeão. Daí no outro ano seguinte, daí já pude correr todo o circuito brasileiro inteiro, daí não fui bem, terminei acho que em terceiro ou quarto no iniciante. Aí na Mirim, na troca de Mirim também teve uma época que foi um campeonato que foi incrível, que foi no Tombo. Eu estava disputando o título e a final foi eu, Thiago Bianchini, o Jean da Silva e o Mineirinho. E aí, os três de Santa Catarina, um de nós três não pontuava, eu acho. Um de nós era alternate. Acho que era eu, que era o alternate, ou o Thiago. Não lembro quem. E a gente entrou para marcar o Mineiro. E logo na segunda onda, o Bianchini e ele fizeram interferência. E Putz, aí, mesmo assim, o Mineiro ficou em segundo, eu fui campeão, o Bianchini em quarto, o Jean em bravo. terceiro. Daí ali também foi um salto bem grande, assim, para um destaque nacional do que eu estava vivendo, sabe? E em casa, como que foi em casa? Sempre foi tranquilo? Assim, eu ainda pergunto, talvez até andando um pouco mais quando, Aham. tudo bem, você já competia de fato para Sim. valer e queria ganhar, mas quando que você passa a entender ou cai a ficha de que, pô, isso aqui é o que eu vou levar de fato para a vida, vai virar minha profissão e como que foi isso em casa também? Cara, a gente tinha poucas informações, né, a respeito É porque é de. diferente de hoje, né, Panda? Se for ver É, hoje a é. molecada Tipo, já hoje já tá toda não, assim, a moleque. gente tinha poucas, por exemplo, em Joinville mesmo, assim, a gente, quando era de lá, não lembro meu pai praticar esporte, nem minha mãe. Lembro que a minha mãe jogou vôlei quando menina e tal, mas nenhum dos dois era um fissurado em esporte e tal. E quando a gente se muda para Balneário, a gente acaba tendo, tipo, esse contato maior. Aham. E assim, meu pai incentivou demais minha mãe. Meu pai levava a gente pro campeonato todo final de Da hora. semana, né? Minha mãe estava sempre falando da gente, que era orgulho dela. Minha irmã competia, meu irmão também competiu. Então, tipo, o surf virou a família inteira, sabe? Meu pai e minha mãe não surfavam, mas estavam sempre com a gente. E, e foi assim natural, cara. Eu vou te dizer que eu fui amadurecendo essa ideia, não, vou virar surfista, vou virar surfista, vou virar surfista, né? É surf o dia inteiro, eu quero ser surfista e bati nessa tecla assim, que é o que eu não faço com meu filho. Tipo, eu deixo meu filho, porque Pode como eu crer. tive essa escolha, hoje com meu filho eu deixo ele ter a escolha dele. Eu Quantos incentivo ele anos a ele tem? Ele praticar. tá? Eu tenho 8. 8. Eu deixo ele praticar vários esportes, tento dar o máximo de informação para ele decidir o que ele quer fazer. Porque nem eu decidi o que eu queria da minha vida, né? E eu digo assim, da galera, tá, mas ele não vai surfar? Não, ele surfa. Pô, esse final de semana ele surfou. Tá, mas o que acontece? Eu falei, cara, o bichinho não mordeu ainda.
Não Entendi. mordeu pra nada. Ele vai pela Mas aí você galera, não quer vai. gerar essa pressão dele Isso, ter que ser e tal. sabe? Tipo, então foi mais ou menos o que aconteceu lá em casa, é mais ou menos o que eu projeto para a vida dele. E foi, cara, meu pai e minha mãe me apoiaram demais. Lembro que teve um episódio que meus pais voltaram a morar em Joinville. Eu já tinha 17 anos, eu estava ali já figurando entre virar profissional, Aham. o último ano de júnior, e eu tive que tomar uma decisão, escola e tudo mais, e ali que daí foi bateu o martelo e falou, não, é isso que eu vou tentar correr atrás. E aí foi onde que eu voltei a morar em Balneário na casa de um amigo meu, fiquei lá durante 6 anos e virou profissão mesmo. Daí eu virei profissional, Já mesmo tinha sendo bastante profissional. apoio já, Panda? Cara, Ou eles ainda, sei lá, os seus pais te ajudavam financeiramente? Como... Ou já então, dava para segurar uma barra aí? nesse ano específico aí de 2002, eu acho, 2003, 2003 para 2004 eu tinha patrocínio da Billabong, mas era um patrocínio ok, assim, Aham. era uma bela de uma marca, é uma bela de uma marca, mas não era um grande patrocínio, assim. Mas pro amador ainda estava ok. Então estava projetando dali virar, competir pro Júnior, competir as etapas do brasileiro profissional da segunda divisão para tentar entrar no Super Surf que era na época. E antes disso, eu passei um período bem complicado que eu fiquei sem patrocínio. Eu fiquei ali, quando eu quis virar profissional de verdade, eu estava na Tropical Brasil, a Tropical Brasil quebrou, eu tinha sido vice-campeão mundial júnior na África do Sul, Aham. e aí a Tropical entrou, a gente fechou um patrocínio de um ano, deu 8, 10 meses, eles quebraram e eu fiquei sem patrocínio. E aí eu querendo virar profissional. Aí eu tive que voltar para o amador, né? Mesmo sendo profissional, até 18 anos tu pode competir o amador. E aí eu fiz todo o brasileiro amador, fui campeão brasileiro Júnior e Open, fui de novo para o Mundial no Tahiti, fiquei em terceiro. E nesse meio ano ali, a Billabong entrou como patrocínio. E aí eu fiquei até Aí já final deu do uma ano. ajudada. É. E aí, no final do ano, eu tive uma proposta muito boa da Rust, pelo Sávio Carneiro. E eu acabei escolhendo entrar na Rust, Surfco e sair da Billabong. E aí eu acho que foi uma grande sacada minha, porque eu entrei numa empresa sólida, com pessoas que estavam há anos dentro daquela empresa, dentro da Surfco, que me deram todo o suporte, e eu fiquei lá dentro durante 10 anos. Então, eu Pode acho que crer. foi E aí, uma grande escolha. a gente tá falando aí 2002, 2003, aí você entra pra valer no QS, pra competir, começar no QS é 2005, por aí? Porque o projeto com a Rust era circuito mundial, entrar focado para Pode correr crer. WQS, né? Naquela época tu podia correr tudo, tu não tinha eventos fechados. E justamente nesse ano que eu entrei, no ano seguinte o Prime ficou bloqueado. O Aham. Prime podia correr 96 ou 128. Então tu tinha que estar no ranking já. Então, como eu Sim. tinha 0 ponto, ou bem poucos pontos, eu tive que passar um ano inteiro de adaptação, correndo eventos menores pelo mundo, para conseguir a pontuação necessária para daí ou no mesmo ano ou no ano seguinte já correr os challenge. Os challenge não, né? Era os prime que eles falavam. Sim. E Estrela, né? aí a Que gente era. projetou junto com a Rust, eu projetei na minha carreira todos os eventos que eu ia fazer, eu acho que o primeiro ano eu fui para a França num evento 4 estrelas, de lá eu fui para Trestos, outro 4 estrelas. Aí tinha eventos no Brasil, fiz a perna europeia toda, menos o Prime, e mais os eventos que acabavam aqui no Brasil. E eu acho que eu terminei esse primeiro ano entre os 150 do mundo, alguma Pode coisa crer. assim. E E. aí, no ano Bom, seguinte, não, eu ia falar que perdão. aí, bom, galera. Não sei se. Imagino que quem acompanha aqui o canal curte surf e conhece a história do Panda. E são 12 anos de uma longa batalha no É, QS. Eu até entrei rapidinho hoje só para dar uma aham, olhadinha em alguns números no site da WSL. E tem sempre uma biografia
no perfil Sim. de cada atleta. Na primeira linha já tinha lá determinado, determinação, tipo, que eu antes de eu ler essa palavra eu tinha notado a resiliência para mim, mas É, enfim, ele já tava lá assim na luta do Panda e tudo mais. é. Antes, assim, a gente não precisa falar dos 12 anos, mas eu acho que antes da gente falar um pouco dessa resiliência, é falar um pouquinho, por exemplo, você estava citando um monte de cara do cenário ali de Santa Catarina com apoios de marcas grandes que já estavam tendo investimento ali, que eram promessas, mas que a gente acabou não vendo, por exemplo, despontar e chegar no WCT. Eu ia falar É, isso, o WQS é um moedor de talentos, né, Panda? cara, não só, eu acho que a Ainda mais aquele transformação, antigo, né? a transformação do atleta, do amador para o profissional, ela é crucial. E principalmente no Brasil, nessa época que a gente viveu, existiu o Pro Júnior, que ele era uma ponte para você sair do anonimato do Brasil para despontar no mundo. Então a gente teve grandes atletas brasileiros que foram campeões mundiais júnior e conseguiram chegar em alguns objetivos muito grandes da sua vida e outros nem tanto. Um, por exemplo, é o Pablo Paulino, que foi 2 vezes campeão mundial júnior Total. e não conseguiu ter o mesmo desempenho a longo prazo no QS. Ele fez grandes eventos, fez grandes baterias, teve grandes resultados, mas a longo prazo não conseguiu se manter e chegar no WT, né? Ele acabou ali, hoje ele está retomando as competições, está voltando a competir, mas ele era um grande talento que a gente teve naquela época e era um cara que todo mundo olhava e falava, cara, esse cara dentro do CT ele vai ser uma arma absurda. E dentro do QS ele não conseguiu botar isso em prática. Então o Pro Júnior, ele era um trampolim. Só que, cara, na minha carreira, o Pro Júnior bateu na trave várias vezes. Eu fiquei por uma vaga 2 vezes, se eu não me engano, e eu não consegui ir para o Mundial. E 80% dos caras que competiu comigo foram, E sabe? aí é mais difícil Então, para quebrar a barreira sem o seu projeto. né? Então tu tinha que achar um outro caminho de mostrar o teu poder, quem tu era, da forma que tu competia, da forma que tu entregava, porque aquilo ali era cara, é um evento que definia muita coisa na nossa geração. Aí, passando isso, qual que era a outra alternativa? Se classificar para o brasileiro profissional. Tinha que passar a divisão de acesso. E eu consegui logo no segundo ano. Primeiro ano eu fui bem, fiz vários eventos. Já disputava aqui os eventos profissionais de Santa Catarina, já brigava pelo título em vários anos, assim, dessa fase inicial da minha carreira como profissional. Estava sempre ali, final, sempre mordendo alguma coisa. E teve um evento na Joaquina, que eu acabei fazendo a final com o Léo Neves, era o Brasil Petrobras de surf, alguma coisa assim. Fiquei em segundo. Uhum. E aí, nesse ano, eu consegui a classificação para o Super Surf do ano seguinte. E já cheguei, cara, te dizendo que brigando pelas cabeças. Assim, o meu primeiro ano no Super Surf já tive vitória, já fui líder do circuito. Eu acabei quebrando o pé, daí fiquei um tempo sem competir. E mesmo assim ainda fui vice-campeão brasileiro. No outro ano eu fui terceiro colocado no circuito brasileiro profissional. Então, daquele cara que era o patinho feio da turma, que não tinha conseguido entrar dentro do Mundial Pro Júnior, eu mostrava que eu tinha um grande potencial de chegar em algum lugar, de almejar coisas maiores, né? Então, a gente usava o circuito brasileiro como uma preparação para o circuito mundial, e obter recurso, patrocínio, aparecer para a mídia brasileira. O Super Surf naquela época era fortíssimo, pô, saía nas revistas não só de surf, mas como todas as outras do meio da Abril, aparecia Sim. matérias durante o Super Surf, então a gente acabou tendo um destaque muito grande dentro do cenário nacional. E isso ajudava no circuito mundial, né? A gente ia mais bem preparado, ia com dinheiro, Mais não precisava grana, passar tanta exato. roubada. E os resultados no QS começaram a aparecer. De fato, em 2008 veio a minha primeira vitória. Em 2007 eu fiz final em São Francisco do Sul, num Gatorade. Perdi para o Uhum. Eric de Souza, num 4 estrela. De fato, acho que foi minha primeira final no QS.
E a primeira vitória ela veio em 2008, em Pantin, na Espanha. Pode crer. Eu repeti a dose em Mas 2009. e o QS, mano, o duro que não é. Não é o talento, né? Não é só talento, né? Porque tem um monte de gente talentosíssima que fica no meio do caminho, né? É a soma ali de fatores. E para quem tá chegando no surf agora, ou sei lá, nos últimos 3 4 anos aí, o QS, naquela época que o Pana tá falando, ele não é esse QS de hoje, Não, era um não. QS global, né? Pana, não sei se é justo ou não a gente tentar fazer essa comparação, mas você acha que, assim, já falaram já que o formato de hoje é muito ruim financeiramente, enfim, os atletas falam isso e tudo mais. Você tem todo o QS, tem o Challenger para fazer, mas só comparando formatos mesmo, esquecendo a parte de grana e tal. QS por QS, pô, como estamos? De repente, hoje está mais, não sei, tem mais oportunidade do que era antes, porque hoje, queira ou não, você compete mais no Brasil, menos viagem, tudo bem que aí você tem o Challenger. Como que a Sim, gente consegue traçar algum paralelo comparando eu, como eu acho, agora? eu gosto mais do modelo antigo. Eu acho isso a oportunidade de tu viajar o mundo, de tu aprender, de tu colocar essas viagens no teu calendário e dali tu colocar uma outra viagem junto para pegar onda. As coisas se tornam mais fáceis do que Pode tu crer. ficar preso hoje numa região que já tem um circuito brasileiro forte, né? Então acaba competindo dois brasileiros fortes, às vezes com poucos O QS gringos que regional acabam hoje acaba aparecendo. vivendo, acaba virando Exato. nacional É, também. exato. Exato. Só, eu acho que eu estava olhando no calendário, são 4 eventos fortes esse ano só, três 3 mil e um 5 mil, que acabam se Uhum. tornando, que outros atletas de outros países acabam vindo, mas são só atletas da América do Sul, não pode vir nenhum cara de fora. Eu Poder acho. pode, né? Ele só não pontua, né? Ele pode Mas aí vir também não vai ter disputar, mas não vaga, né? É pontua. difícil ter uma Não vaga, fica. né? Vai ter que entrar de convidado, enfim. Exato, Eu exato. acho que a experiência conta demais, né? Imagina, tu pegar tuas coisas e ir para a Austrália e lá competir 3 Pode eventos que crer. vai ter. Antigamente a gente tinha Newcastle, Manly e Margaret. Pô, cara, tu ia competir 3 eventos. Você vai numa perna europeia também, que é tudo mais Cara, perto ali, exato. você Pô, a consegue. perna europeia começava na Inglaterra, vinha para França, 2 eventos, ia para Portugal e acabava mais 2 eventos na Espanha. Cara, tu fazia 7 eventos em um período de 2 meses. Então E tu aí pensa que acaba aqui são entrando num 4, ritmo. 5 só. Em algum momento, tu ia emplacar um grande resultado. Tu ia pagar as tuas contas. Era muito raro tu fazer uma perna dessa e voltar zerado. Cara, tu tinha que estar num momento muito ruim do teu rolê. Que as Pode coisas crer. tinham que dar muito errado para tu não voltar com as contas pagas. Eu acho que isso também, a troca de experiência ela era muito maior, a convivência com outros atletas fazia a gente crescer, a quantidade de eventos, cara, eu lembro de competir 25 eventos, 28 eventos no ano. Caralho. Era oportunidade pra caramba, né? Demais, cara. Hoje tu tá ali, tu tem 4 eventos grandes, tu foi 2 e mal e acaba por ali. Pô, acabou, cara. Já era. Total. E mesmo se você passar, ainda você tem aí financeiramente falando, você tem que fazer o Challenger, que É outro é, um, custo é, muito é um maior. tour. Por exemplo, tu É vai um daqui tour, para Austrália. basicamente, com premiação bem mais baixa. Tu vai para Austrália para um evento. Nossa. Cara, tu vai Pensou aí, atravessar o você cai mundo de para um cara, evento. pronto, acabou. É, cara, eu acho que é um evento só, deixa eu ver. Se eu não me engano, é. Eu acho que são Evento um, dois, Newcastle, tem não é? Manly. Manly, Manly. É, Manly. E Gold Coast hoje, né? Challenger é Gold Sydney, Coast. Sydney, tem o Sydney, é. Mas mesmo assim, cara, pô, é demais, cara, é muito pouca coisa, sabe? Então eu vejo que isso não é legal. Antigamente nós ia, pô, muito mais campeonato, ia muito mais leve, ia muito mais legal. Hoje tem E que já também, Pana, não sei ficar se tem um fazendo negócio, mas conta. Ah, pô, pode se eu não crer. for passar tanta bateria, já não ganho tanto dinheiro, se eu não faço a pontuação que eu preciso, e assim vai, E sabe? também era mais importante para a marca que estava contigo, de estar nesse cenário internacional também. Exato. Tá, beleza. Você ganha um poder de convencimento maior, Hoje, assim. por exemplo, vamos ver qual que é a troca. Cara, tu vai pro challenge. Tá, mas o que é o challenge? Que rank que é esse? Ah, então esse rank Sim. aqui que tu campeão sul-americano, não vale Nossa. nada. Ah, mas daí se tu não tá entre os 10 também não vale nada. Entendeu? Se tu ficar em Sim. décimo primeiro, não valeu nada. Só ganhou a vaga automática pro outro ano. Não vale nada. É foda.
sabe? Então, são situações que eu vejo que complicaram demais. Eles fizeram essa mudança por causa da pandemia, que acreditaram que seria, de uma certa forma, melhor para os atletas, mas a gente vê que todos os atletas que estão em disputa, ninguém está feliz. Por quê? Nem de Principal formato, de nem de tudo. grana. Não é nem grana. Vagas. A gente tinha uma média de 30, 40 atletas brasileiros e sul-americanos, talvez até 50 dentro do circuito mundial. É, Hoje a hoje gente tem falam isso, 7, né? Que cara, se você 13. compara com outras regiões, acaba ficando Não, desigual, mas né? todas as regiões sofreram. Todas elas. Tá, mas tá favorecendo quem? Tá favorecendo surfistas que não deveriam estar ali. De regiões menores. Ah, mas o surf é para todos. Então ele vai lá e começa a dar base igual, irmão. É isso. Vai lá e como todo mundo fez, se ele é bom, ele vai furar. Entendeu? Como vai aparecer um chinês É, daqui a pouco e vai exatamente. Um furar a PS bolha. ali, E a gente tinha caras que furaram a bolha e conseguiram entrar, e sendo de países menores, com menos visibilidade, porque o cara era bom, total. né? Então eu acho que não é. Eu acho que o que engloba um geral é a ISA. A ISA dá oportunidade de todo mundo. O cara não sabe nem pegar onda direito, mas está lá competindo, tudo bem. Ele está fazendo o desenvolvimento. Mas a gente está falando de uma liga que exige o melhor do atleta. Sim, são os Não, não, melhores, não tem exato. espaço para amador. Não tem? Se você não é profissional o suficiente, você não vai ganhar nada, você não vai chegar lá. Você vai tomar pedrada, 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 pedrada e acabou. Ninguém vai continuar insistindo no erro que não é capaz de passar uma bateria. Não, total. Entendeu? Então, são dois E aí a tipos, gente. Não, diga. são dois tipos de eventos diferentes, que um realmente é tratado como muito profissional e o outro é como oportunidade, né? Você não tem um retorno financeiro, né? Você está almejando oportunidades lá na frente, né? De vaga olímpica hoje em dia, títulos Sim, para tua nação e assim vai. Agora, o circuito da WSL, que é uma liga esportiva, né? Ela visa resultado profissional, financeiro, né? Mídia e tudo mais. total. E aí, antes da gente, a gente estava lá na sua linha do tempo ali no WQS. Bom, o Panda consegue a vaga para o CT em 2017, por CT de 18, né? Isso. E aí, mas você já tinha chegado perto em vários desses 12 que a gente falou, já tinha Já. chego. O problema era sempre Eu decidir o contei, Havaí, Panda? eu contei um pouco até 2007, ali, quando eu acabei tendo primeira final, primeiro evento ganho, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes, assim, que vale lembrar, que 2009, 2010, 2011 foram, sem sombra de dúvida, talvez os meus melhores anos como competidor em questão de resultado. 2009 eu tive 2 vitórias, Pantin e Açores. Fiquei perto de entrar. 2010 eu ganhei Saquarema, em 6 estrelas. Tinha Sim, final em outros eventos, também fiquei muito perto de entrar. 2010 foi quando eles fizeram a alteração do circuito mundial, que teve o corte no meio do ano, ranking unificado. Eu acho que, além de tudo que aconteceu no esporte, eu acho que lá em 2010 teve esse erro gigantesco de querer unificar os esportes, unificar os rankings, e onde vários atletas podiam somar os dois eventos, aham. né? O WCT e o WQS. Eu estou buscando aqui, não. Deixa eu ver. É que esse formato, digamos, é quando entra Gabriel 2011, né? Gabriel, Felipe, se eu não me engano. É, Eu sei que o Gabriel entra nessa, o Gabriel e Miguel, talvez. O Gabriel entra no meio do ano ali em 2011, por exemplo, no CT, que é nessa é isso desse aí. formato diferente. Entrou o Alejo e o. Tô tentando pegar o ranking aqui para ver. Você diz de quando? De 2010, 11? 2011. Aqui, ó, 2011, 2010 não tem.
Ó, 2011 entrou os 34 primeiros e eu fiquei em 35. Eu em 35 e o Camarão em 36. Aí o Gessé 38 e o Júnior Faria em 44. Fomos os primeiros a fora, assim, dos brasileiros. Eu fiz 19.815 pontos e o Fred Patakia fez 21.570. O Fred Patakia, que ficou na minha frente, ele fez um quinto num QS, aí ele tem um quinto num Prime e só. Só que ele somou um 13º, um nono, outro 13º, um nono e outro 13º no CT. Aí olha a diferença de pontos. Um 13º no CT era 1.750 pontos e um nono 4.000 pontos. Aí a gente vai pegar os meus resultados aqui, ó, só a comparação de pontos. Eu fiz, cadê? Um nono era 2.400 pontos. Então, pelo cara que estava num evento fechado, que ninguém poderia competir, só quem estava na primeira divisão, ele fez 1.600 pontos a mais que eu. Perdendo de cara, que era passar uma bateria, ele fez 1.750 pontos, que equivalia... eu fiz... um nono quase, pô. 800 pontos a menos, 600 pontos a menos. Sim. Entendeu? Então, o cara passava uma bateria, eu passava 4 para fazer o nono. Então, eu acabei perdendo, eu fiquei fora de entrar pro CT por causa disso, ó. Só que os meus melhores resultados foram segundo no Cold War da Nova Zelândia, terceiro no Prime de Margaret, nono no Lowers, no Prime de Lowers, terceiro no Prime de Saquarema. E aí aí eu tive um segundo semestre bem ruim e voltei a ter um terceiro num Prime de Santa Cruz. Foi muito bem de resultado. Cara, mas é esse negócio da pontuação, né? Tipo assim, a minha constância, eu tinha, regularidade boa, ainda mais no primeiro semestre ali. 6. Eu tinha 6 grandes resultados. Grandes resultados. Tanto é que, se eu não me engano, o ano que você sobe, você, por exemplo, não ganhou nenhuma etapa, né? Eu tenho um segundo que foi em Balito, né? Eu fiz um segundo em Balito e um quinto em Portugal. Só. Aqui eu tinha 6, praticamente Final Days. Ingrato, né? 4, Como é ingrato. 5 finais, né? Segundo e terceiro, um nono. É absurdo, cara. Tipo, se tu pegar isso aqui, é como se eu fosse campeão do WQS. Mais ou menos, nos dias atuais, hoje. Entendeu? Total. Se tu botar lá 3 final de Prime, tá louco, cara. Eu tô classificado antes do corte ali, faz 3 final seguida, tu é líder do ranking, tu já tá classificado. Tu faz 16 mil pontos. E como que foram todos esses anos, mano? Foram difíceis, cara. Foram bem difíceis. Eu digo mais internamente, uma briga talvez mental sua com você mesmo, de tipo, não largar, não desistir, não, não, velho. Sim. Vamos lá. Cara, tava vivendo uma bela de uma vida. Viajando o mundo o ano inteiro. Patrocínio comigo, sabendo que, vamos de novo, batemos na porta, tamo contigo, tu vai conseguir, né? E aí tu vinha lá mais um ano, mostrava mais resultado. Então, tipo, não era algo que não estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo. Só tava faltando um detalhe. E a gente não sabia o que era esse detalhe, não sabia se era constância, mas teve um ano que eu fui constante pra caramba, eu fiz 6 resultados de último dia, de quartas de final pra cima. Então, a gente não conseguia ter mudanças da WSL, da ASP na época, mudanças disso. Aí, 2009, eu perdi meu pai e minha mãe no mesmo ano, né? Problemas familiares que, de uma forma ou outra, mexeram demais comigo, mas ao mesmo tempo eu tive altos e baixos. Ganhei 2 eventos num período pequeno, que meu pai acabou falecendo no meio, né? Então, eu tive situações ali naquele período que mexeram demais comigo, mas em nenhum momento, tipo, tirou meu foco, que era estar entre os melhores do mundo. E de 2010 para frente, eu começo a ter algumas participações no WCT. Queria falar da de 13. Da de 13 em Bells ali, essa, né? É a memorável, né? A histórica, né? Que é lembrada até hoje por muitos. Mas antes disso, eu tive algumas batalhas legais comigo mesmo, de saber que,
principalmente quando tu entra com o seed embaixo, tu acaba pegando grandes nomes e tu acaba dando uma dura, mesmo que tu não vença, mas tu sabe que Sim. faltou detalhes, então eu mostrava para mim mesmo que era possível estar ali, que não era só um azarão que é só mais um. Não, eu sabia que eu podia construir minha história baseada nisso. E essas coisas foram me fortalecendo e me dando vontade. Mas chegava lá no Hawaii era complicado, cara. Era 2 semanas, 2 eventos que muitas coisas mudavam. Geralmente vinha um atleta do nada e furava uma bolha absurda e falava, não, é impossível que esse cara fez isso. E o cara foi iluminado aquelas 2 semanas, nós estamos aqui na bolha aqui para entrar, faltando passar uma bateria e não passava. Era Haleve Sunset, né? Pra Haleve fechar a Sunset. temporada. Era difícil demais para conseguir treinar, porque sempre chegava lá numa pressão, aí todo mundo já cansado, porque tu já tinha feito o ano inteiro, então tu já chegava lá meio exausto, ainda mais brigando por algo, e tinha uns que chegavam sem nada, sem expectativa nenhuma, e saíam de lá com muita coisa, né? Então foram anos difíceis, mas, como eu disse, a gente se tornou uma família dentro do circuito, então a gente estava rodeado de boas pessoas, e acabavam transformando aquele momento em algo bom, e a gente ia para frente e recomeçava, zerava a vida e recomeçava no outro ano. Pode crer. A vaga, quando você consegue em 2017, se consolida ela em Haleiva, né? Assim, teoricamente, com a pontuação que eu tinha em Portugal, Já tava. já estava suficiente, mas não dava para cravar porque havia muitas possibilidades. Depois de 12 anos, já não dava nem para comemorar antes. Então, mesmo se eu não tivesse passado a bateria em Haleiva, eu já teria classificado, mas teria sido um Sunset totalmente diferente. Sim. Meu Deus, ia ter surtado naquelas areias até a classificação. Mas foi uma festa linda, foi um ano totalmente diferente do que eu tinha feito assim ao longo da minha carreira inteira. Foi um ano que eu não tinha patrocínio, foi um ano que era um ano de despedida, eu já tinha colocado isso na minha cabeça, se não for esse ano, não vai ser. Não tem mais como manter essa situação. E eu acho que o fato de estar leve, de estar com esses pensamentos, as coisas aconteceram naturalmente. Fiz um grande resultado, sabia do meu surf, sabia da minha qualidade. Fui para a Austrália, fiz um quinto, fui para o Japão, perdi de cara. E aí veio a... Malito que dá sobrevida, né? Assim, tu Te sabe que renasce, né? pô, cara, eu tinha 31 anos, eu tava 32, eu tava surfando demais, eu tava, tipo, num sentindo muito bem fisicamente, tava pronto, tava talvez um dos meus melhores momentos. E só que às vezes o resultado não vinha, e aí veio, do nada, pum, segundão. Só que nisso o G7 já estava classificado. O G7 tinha ganhado Manly e tinha feito final em Newcastle, alguma coisa assim. O G7 já estava voando. O G7 já estava líder disparado do circuito e eu saí de 73 para segundo no Challenge Series. É um pulo. É um pulo enorme. E aí, só que daí o que acontece? Começou as perguntas, né? Tá, e aí? Esse ano o William vai classificar? Não vai? Vai Assim, bater na trave? Não vai, sabe? muita pressão externa, mesmo interna, não sei se Muita interna dúvida. rolava também, Não era mas nem pressão, era dúvida. E aí essa dúvida veio até, refletiu para mim mesmo, né? Que daí eu saí de um segundo lugar, eu era número 2 do QS, e cheguei no S Open, onde tinha feito a final com o Filipinho em 2014, com boas lembranças, num momento bem bom da minha carreira, daquele ano, e eu falei, cara, esse ano é tudo ou nada. E aí pega uma bateria com caras que fizeram grandes eventos já. O Alejo já tinha sido campeão do S Open, o Canoa já tinha sido campeão do S Open, eu já tinha feito final e o Tanner Hendricks já tinha feito final. Então era uma bateria cascudaça. Sim. Primeiro round do S Open. E tinha altas ondas, surfei bem. O Alejo fez um 8 e um 7, o Canoa fez um 8 e um 6 e eu tinha 2,7 e pouco. Pau. Não. Não, tava somando 14, tinha um 7 e um 6 alto. E o Tanner Hendricks somou 13. Foi 15, 16, 15, 14 e 13 a bateria. Os 4 surfaram pra caramba. Podia ter ido pra qualquer lado. E aí acabo perdendo. E aí dali a gente entra numa primeira parte da perna europeia, que tinha os eventos 6 estrelas. Pantin, Açores, e eu acho que Ericeira.
E os 3 perco na bateria de 3, que é uma antes das oitavas, não troco o resultado. Aí Saio já do top começa a bater a 10. dúvida, vai aumentando. Saio do top 10. E aí vem Cascais com o evento Challenge, o Prime. E ali foi um evento também de superação, de confiança, e eu meti umas quartas de final. E aí fui para quarto. E ali a gente tinha mais os 2 eventos do Dá Havaí, uma aliviada pro Havaí, pelo tinha menos. um evento 1.500 no Brasil, que o DVD ganhou. E, e aí foi isso aí. Aí veio a Haleiva. A Haleiva precisando passar uma bateria, daí A muda sensação de formato. alívio, a hora que matematicamente você consegue ali, você fala, Ah, pronto. sim. Oh, Toda aquela pressão, dúvida, pressão, te deve dar. não, foi irado, assim. E eu tava perdendo a bateria, eu viro no final. Eu pego uma onda, assim, eu dou um pancadão bem bom. Cara, a segunda, assim, eu só encosto, assim, ó. Só, tipo, não vou cair, não vou cair, não vou cair. Porque teve um ano em Sunset, cara, que eu caí. Eu peguei a onda, dei 2 batidas, rasguei pra dentro, fui bater na junção, eu caí, cara. Eu caí e eu precisava de 6,30 e pouco, eu fiz 6,20, cara. E era Né, se ter tivesse só voltado na encostado, batida, você ia só ter voltado. encostado, eu tinha feito, tinha classificado. E aí eu lembrei disso, cara, só encostei assim na junção. Pá. Aí saí de quarto para primeiro, cara. Aí passou eu e o Vasco, assim, daí já saí da praia, daí vem o Gessé, vem o Filipinho, vem toda a galera já me abraçar e fizemos uma festa danada, os caras já confirmaram na areia. Daí na outra bateria já perdi de cara, já perdi, não quis nem saber mais de surfar. Depois ainda foi pra Sunset, né? Acho que porque foi Daí uma teve bateria Sunset, daí também. foi mais leve, sabe? Também nem dei Nunca foi tão oportunidade. leve pra Sunset. Daí acho que eu acabei também nem fazendo esforço de passar a bateria, já estava ali mais pela cumprir tabela do que querendo fazer qualquer outra coisa. Pode crer. E aí a gente falou tava falando desses seus anos de QS. Eu acho que eu já ouvi ou eu li em alguma entrevista sua, alguma coisa assim, que você considera aquela bateria em Bells com o Kelly que a gente Ok. falou agora, que eu falei 2013, Aham. né? Você considera o melhor momento da sua carreira. Não sei se essa entrevista era Cara, assim, antes ou depois da vitória no ele é CT. um top, né, da minha carreira, com certeza, porque Entendi. foi um evento memorável, me trouxe umas quartas de final num ano que eu não estava bem, era logo no início, mas tinha feito uma perna australiana bem ruim, assim, não tinha tido bons resultados. E isso me colocou ali na bolha de novo, porque o evento somava, né? Uhum. Então aí o CT somava pro Challenge, também pro QS naquela O época. QS. Então, pô, eu botei um belo de um resultado, umas quartas de final no meu ranking, e aquilo me ajudou a ficar entre os cabeças ali o ano todo, me deu confiança, né, cara? Imagina tu ganhar do Kelly. Foi a primeira Num, vez que você tinha pego o Kelly no mano a mano? Ou, Eu sei lá, acho que caído numa foi, bateria cara. Eu com acho que ele? foi. Eu acho que eu lembro que a gente já tinha competido em Margarete, mas bateria de 4, alguma coisa assim. Já tinha surfado com Taj, Mick Fanny. Eu acho que o Kelly tinha sido a primeira vez. Mas era E, diferente a hora que você caía na água, que você cai no mano a mano com ele, sei lá, não sei se dá algum frio na barriga, você fala, cara, caralho, é um eu homem tava ali, com a ele já era Lema 11 vezes campeão do mundo. já tinha ele meu Deus, né? Eles tinham acabado de fazer a final, ele e o Parco na Gold Coast. Então era líder e vice-líder do ranking. Que a gente tinha, eu e o Raoni surfamos contra, que o Raoni ganhou do E o Parque e eu Parco, ganhei do Kelly. E tava muito bom. Cara, o Bells tava incrível, tava vindo lá de trás, 4 manobras lá no bowl, cara, antes de chegar a parte cheia ali. E eu tinha surfado bem o primeiro round, tinha ganhado do Taj, do Kieran Farrell, e sabia que podia fazer uma grande bateria. O Alejo falou assim, cara, tu não olha pra ele, ignora ele, que ele vai tentar te hipnotizar. Se ele entrar aqui pelo bowl, tu entra lá por trás da pedra. E foi as coisas que eu fui colocando e fui fazendo, sabe? E foi dando certo. Primeira onda, ele disputou comigo, ele acabou pegando e fechou. Vi na onda de trás, já coloquei um 8 na conta, daí já botou ele na pressão. E aí eu fiz uma bateria bem perfeita, assim, em termos de surf e em termos de competição. Eu consegui, todo momento, tá pegando as ondas que eu queria, as ondas certas, e escolhendo certinho a dedo, assim, o que eu ia fazer. Então eu deixei bem pouca possibilidade de ele mudar o placar, sabe? Então eu saí na frente,
Quando veio as ondas boas, eu estava com a prioridade. Então, eu digo que foi uma bateria muito top nesse sentido, assim, né? Eu tenho minhas qualidades no meu surf, mas, pô, o cara é 11 vezes campeão do mundo. Então, é que nem tu bater qualquer outro grande ícone no esporte, né, cara? Principalmente no individual. A gente tem vários fenômenos de esportes em grupo que acabam se destacando no meio de todos. Mas os esportes individuais, assim, são uma dessas, os GOAT que a gente acaba falando que são diferentes de todo mundo. Pode crer. E a gente tava falei dessa bateria e você tava recordando os anos de QS ali, Aham. os seus melhores anos e tudo mais. Eu acho que teve uma vitória que a gente chegou, a gente não comentou, A que a de gente Newcastle. pulou, e eu ia falar isso, que é É. contra o Felipe, né? Na Isso, aham. Austrália. Não só contra o Felipe, é uma que você vai despachando um monte de cara no meio do caminho. No É, Mineiro, acho que você cai na bateria de três com o Gabriel, que o Gabriel avança em primeiro, mas de resto você bate o Mineiro, você bate o Felipe na final, você pega mais com ele até aberto aqui. E você tava falando de bater GOATs, né? Bater os caras que aham, são fora da curva e tal. Era 2012 isso. isso. Felipe não era o Felipe que é É, o Felipe hoje. estava entrando, né? O Felipe entrou no circuito Então, nesse ano. mas eu ia falar, esse evento, o Pano até pode comentar a final, que bom, eu sei como foi a final, mas o Felipe também tava voando Ah, o Felipe era o literalmente, cara do ele tava evento. aparecendo, assim, ficava quebrando e dando os aéreos dele ali, ele tava de fato, quando tava entrando no tour e tudo mais, Ele, assim, a e vitória veio pro meu lado, mas facilmente ele ia ganhar a bateria. Um rolou uma tiro sério. interferência, né? Ele cometeu um erro, né? Eu não forcei a situação. Tava um vento sul, tipo um vento sul muito forte, ondas de triângulo, 1 metrão, 1,5 m. Ele dropava e dava um aero full rotation de backside em qualquer coisa. E só que tinham vários picos. E eu dropei por trás do pico assim, e ele acaba me rabiando, sem ver. E eu sem ver, eu Sim. entrei na onda como se fosse surfar e ele entrou na onda como se ele fosse surfar. E acabou fazendo a interferência. E eu passei acho que 15 minutos da bateria tentando somar 10 pontos. E o cara tinha 3 É porque ele 9 tinha um já. 9,5, né? Ele tinha um Ele já tinha 9,5, o né? E só, 9,5. para quem não Exato, sabe, só soma uma quando o cara que faz interferência só só ia soma somar uma. uma onda, isso aí. Então ele E tinha acho que você fez 9,5. 10 e pouquinho, aí acabou a Eu precisava bateria. fazer 10. Aí eu tinha 3 e Não batia e vinha. caía. Dava uma batida, a onda morria. Daí, no meio da bateria, eu achei que consegui fazer um set e pouco com 2 batidas de back. E aí a bateria acabou ali já naquela hora. Ali já sabia que não tinha mais como reverter a situação. Mas assim, já era um gostinho do Felipe que viria, assim, depois de quase Não, ele já 10 estava anos de maturação, projetando, né? né? Ele já tinha ganhado aquele Pro Junior no US Open, já tinha feito grandes baterias em alguns momentos, mas ele estava começando o ano, era início do ano, acho que era o terceiro evento do ano. Ele já vinha ali aparecendo para o mundo que ele já era o próximo da fila, né? Ele não foi à toa, chegou no final do ano, ele entrou facinho. E também é isso de resiliência também. Você teve a do Panda, É, teve a dele também, olha aí. Ele foi esperar exato, quase não, 10 anos para ser campeão mundial também. com certeza, meu Deus, é sonho de todo mundo, né, cara, tentar fazer algo de diferente, né? E eu pude, né, no meu primeiro ano de CT, fazer algo de Eu ia diferente. falar isso exatamente agora. Que aí chega, eu acho que uma coisa desses seus 12 anos de QS, você falou que você competiu em tudo que é lugar, você tinha muita experiência. De repente, para um Hulk que chega agora, que sei lá, que logo no primeiro ano de QS já consegue entrar, eu acho que sua adaptação deve ter sido um pouco mais facilitada, né? Pô, eu Ó, tava acostumado a pegar eu vou te dar mano a um mano com um cara exemplo, grande. vou te dar um exemplo de quem demorou a despontar dentro do circuito mundial, o Ítalo. O Ítalo Sim, Ferreira, ele entrou, varreu tudo. Primeiro ano de QS dele, ele entrou, cara. Acabou. Ele assim, apareceu, furou, entrou. E aí a projeção do Pinga, a projeção da equipe sim. dele, foram criar experiência, porque nem eles acho que acreditavam que seria já no primeiro ano. E aconteceu. E aí ele demorou. O Caio foi uma explosão também no QS, foi campeão, se eu não me engano. Mas o Caio já tinha uma experiência incrível em outras ondas, já tinha viajado bastante tempo. E o Ítalo não, o Ítalo apareceu ali do nada, atropelou. E que nem tu falou, já tinha ido para Fiji competir, já tinha sido convidado, já tinha ido para Tahiti, sido convidado Na para Austrália correr, já tinha corrido já tinha tudo ido para também. Austrália, já 2013 competi em Bells, já tinha competido em 2011 na Gold Coast, Margaret, nem se fala, tinha 10 anos de Prime lá, de Challenge Series.
Rossegor já tinha ido, Ericeira já... Talvez só Península... não tinha competido em pipe, talvez. Não, já tinha, pô, já Já competi com o tinha Chile corrido. Doria, aham. Ah, é Já tinha sido verdade. convidado em 2010. Eu tinha sido o primeiro cara fora ali que eu falei o ranking de 2010 ou Mas você 2011. sente, Panda, alguma. Desculpa, mas você sente quando você chega no Tour ali em 18, você sente o que muita gente sente de, não, é diferente. Ou pra você foi muito que natural, porque já, como você tá falando, já tava Assim, a acostumado com essa parada. ansiedade de tu tá lá, de, porra, tu pertence àquilo ali, tu não tá só convidado, né? Tu fazer parte daquele grupo, daquela atmosfera toda que é diferente. O fato das ondas, assim, eu acho que nada, tipo, foi... Eu acho que uma das primeiras reações que eu tive foi The Box, eu acho que foi em 2019 que eu acabei competindo. Em 2018 eu, pô, surfei North Point, nunca tinha Uhum. pego, tinha ido 10 anos, nunca tinha tido a oportunidade de surfar North Point. Surfei na bateria, foi incrível, foi irado. Eu acho que daí The Box no outro ano também, que eu acabei competindo com o Kelly. O Chopo de 2019, que estava gigantesco, eu nunca tinha visto aquele Eu separei tamanho. pra gente falar sobre Nunca esse tinha visto Chopo. aquele tamanho. Mas a etapa, bom, pra quem não se lembra, a etapa que o Panda ganha é uma etapa. Se a carreira do Panda é toda baseada na resiliência, não podia ser uma etapa normal, né? Não, É uma tinha que ser etapa que algo diferente, começa. né? A etapa que começa lá em Margaret, né? E aí tem o problema do tubarão, né? Começam a aparecer. E aí eles acabam segurando o evento por alguns dias e falam, não, cara, não vai dar pra ir. Não. E vai ter. Tanto é que rolou um evento e eles terminaram depois do outro evento, não Isso, foi? Em tipo, Uluwatu. o que que aconteceu? A princípio o evento tinha sido cancelado. O evento acabou. Vamos estudar para ver se há possibilidade de realizar esse evento em outro lugar. E aí passou um mês, eu acho, e eles confirmaram que o evento aconteceria em Uluwatu uma semana após o evento de Queramas. Acabava Queramas, uma semana depois tinha a Voltava janela de uma outra semana. etapa. E, e aí, nesse ano de 2018, eu começo assim, com um foco muito pessoal de não perder de cara, de não perder na repescagem. Então, eu chego em Margarete, que era o evento, e eu não tinha perdido, tinha ganhado os 3 eventos na Austrália e tinha passado de fase. Aham. Então, eu tava com isso assim, bem certinho. Aí o Brasil também, eu achei que eu ia super bem no Brasil, porra, pelo meu histórico absurdo que eu tenho em Saquarema de resultado, cara, no CT e nenhum dos 2 eventos me ajudou. Eu fui muito mal nos 2 eventos do Brasil. E aí eu chego em Queramas, eu faço umas quartas de final num evento bem polêmico lá para mim, contra o Mike Wright nas quartas, que eu tenho sã consciência que eu venci aquela bateria, assim, algo ainda não consegui digerir bem, mas no evento seguinte mostra para mim que eu estava meio que certo, que era para mim ter tido um grande resultado em algum momento daquele ano. E ele surge em Uluwatu, né, cara? Muito, muito diferente do que a gente estaria preparado para competir. Que a gente estava se preparando sempre para surfar direitas e ondas tubulares. Direitas e ondas tubulares. E do nada aparece uma esquerda no circuito que acaba se tornando uma arma letal para mim, que muitas das pessoas me viam como um grande surfista de backside. Com uma grande arma que era batida e combinação de rasgadas numa onda mais longa. E ali eu me coloco como uma pessoa favorita àquele evento, né? Muitos outros viam como Ítalo e Gabriel, Iago, principalmente porque eles vinham fazendo durante a semana, Sim. cara. A semana de surf em Uluwatu lá foi absurdo. Realmente os caras estavam fora da curva e na competição eles não conseguiram colocar metade do que eles vinham fazendo. E eu vim comendo pelas beiradas. Competi com o Adriano no terceiro round. Eu confundi, só vou fazer uma errata, Isso, porque eu tava de falando Lucas, do né? outro evento, eu Isso, tava com esse na cabeça, que você é. bate o Adriano, que você tem a bateria com o Gabriel, né, de Eu passo, trio. eu viro em cima do Conor O'Leary, eu precisava de É por 3 negócios. 7,91, fiz 7,94, alguma coisa assim. 7,93, isso. Eu E você precisava de ganha 7, por 14,66 por 14,63. eu precisava de 7,90, eu fiz 7,93. Isso. Aí o Gabriel passa em primeiro, aí eu ganho do E aí Felipe depois nas vem o quartas de Felipe, olha final. lá, mais uma vez com o Felipe. Que, cara, para mim essa foi a bateria mais importante. Eu fiz exatamente
o que eu tinha feito com o Kelly. Eu anulei o Felipe em todas as situações da bateria. Eu digo anular, ele surfou as mesmas ondas que eu surfei. E ele fez nota nelas e usou uma delas, ele coloca no somatório. Ele tinha feito 3, 4 manobras, eu dropo a onda e faço minha segunda melhor onda da bateria. E ele, nessa mesma onda, fez a segunda melhor onda dele. Então, se eu não faço essa onda, Sim. ele tinha feito um 9. Total. Que eu fiz um 6,80, ele fez um 6. Isso, eu imagino que ele não tinha feito se eu não tivesse usado a minha prioridade e tivesse naquele momento ali. Então, eu digo que comecei muito bem, abri com 7,5 e 6 e pouco. Então, foi uma bateria que eu acabei anulando ele e fiz uma grande bateria, assim, que eu digo. E a semifinal é contra o Mike Wright, meu desafeto do evento anterior, né? Então, bateria, tipo, engasgada, várias emoções. Apertada também, né? Bem apertada. Foi um momento um momento pior do mar. Não tinha sido que nem a semifinal e nem que nem a final. E eu também, emocionalmente, estava muito pesado. E eu acabei colocando toda a minha energia naquela bateria. Que eu lembro que eu estava trabalhando com o Marco Polo nesse evento e quando eu ganhei a semifinal, eu cheguei pro Paulo e falei, Paulo, eu não vou fazer nada, Brasil, eu só vou surfar. Eu vou só esperar a onda, porque eu não tenho de onde tirar energia. Não ficar eu tava já acabado. E tanto que eu surfo 3 ondas na bateria. Eu faço 4,80, 8 e pouco, o 7 e depois eu pego 2 ondinhas. 7,5 e 6,27 é o que você avança. É a semifinal, isso. Isso, a semi contra o Mike não, Wright. E a final? A final começa com 4,5, 4,80. São 4 ondas. 4 ondas. A primeira eu pego nos primeiros 5 minutos. 4,33, 8,07, 7,5 e 1 e 0. pouco. Que daí essa aí 1 e pouco eu peguei uma onda para vir acompanhando o Julian no final. Contra o Julian, isso. Essa primeira onda eu dou uma chutando animal, assim, rasgadão para dentro, a onda morre. Foi 2 manobras. Aí eu sentei, o Julian logo depois pegou a prioridade, já pegou uma onda ruim, veio a onda do 8, que foi uma onda incrível, que bateu na bancada e eu vi que era muito boa e foi. Dali eu tinha um 8 e o 4, eu fiquei acho que 20 minutos, cara, sem pegar onda. Esperando a onda 7. Veio aí veio, faltando 9 minutos, veio a onda do 7 e eu fiz, foi... Tem os vídeos lá no final, assim, levanta os braços. Mano, assim, não que você precisaria ter ganho uma etapa do CT para falar que valeu a pena a sua luta, mas quando você ganha, aí que eu acho que você fala, porra, velho. Arrepiou. Cara, é que é diferente, assim, a gente vimos e vamos ver com certeza vários atletas passando pelo circuito mundial sem vitórias, né? Eu acho que a vitória... Talentosíssimos. Atletas, sim. A vitória, ela te coloca num certo nível, assim, de atleta que poucos tiveram o gostinho de sentir, sabe? Então, eu acho que em algum momento da tua carreira, tu se tornou número 1 no teu esporte. É isso. E a gente tá falando, assim, WQS, beleza. Pô, tinha 5 vitórias. Foram importantes pra caramba, todas elas tiveram um gosto incrível, mas tu tá no maior evento do surf, contra os maiores atletas, os caras, brigando de igual para igual. Naquele ano, acho que foi Felipe, Julian e o Gabriel e eu que ganhamos eventos. Isso. Só 4 atletas ganharam evento naquele ano de 2018. Cara, então tu vê quanto difícil era. E eu fui esse cara azarão que furou a bolha. É o ano do Bi do Gabriel, né? É o ano do Bi do Gabriel. Eu acho que foi. E aí foi o ano que a gente furou essa bolha, cara. Como o Jadson já tinha feito, como o Keanu assim já tinha feito. São como pessoas o Miguel, depois de 10 anos no Tour. O Miguel, depois de 10 anos, a gente sabia que em algum momento o Miguel ia ganhar um evento. Mas não esperava que fosse tão importante como foi. E ele até cita numa entrevista que ele fez que ele olhava para mim e falava, cara, o Panda conseguiu, eu tô 10 anos e não consigo. E falou, cara, vou continuar lutando que nem ele continua lutando pelos momentos da vida dele, ele continuou lutando e as coisas aconteceram. E foi demais, cara, foi incrível, festa foi alucinante. Tem os vídeos do Luca pulando, da minha mulher mandando mensagem, a galera chorando.
E fiquei com a Lycra até mais tarde. O Gabriel foi DJ lá no Singolfin, Não tocamos teve nenhum terror. banho esse dia. Pô, foi massa, foi muito massa, cara. Todo mundo tava lá, se divertimos Não, e na demais, assim. Indonésia ainda, né, velho? É. Tipo, um Aí no lugar ano irado que seguinte a todo mundo família foi, curte. levei a galera lá em Uluwatu pra ver. Levei lá, daí a galera já reconhecia, assim, sabe? Foi bem, bem bacana. Irado. E aí, antes só da gente falar um pouquinho, só para fechar nosso papo e acabar dessa parte de CT, a gente arrematar aqui. Você acabou citando, a gente citou o Miguel, que ganhou em Chopo, e um pouquinho antes já tinha separado que você falou daquele Chopo de 2019, Aham. que foi quando você caiu lá. E eu também, de novo, vendo umas coisas suas, eu lembro de ter visto você falando também que tipo, chegou a sentir medo do mar, que É, tava cara. grande. E assim, era um cara rodado, com experiência. Se você puder me lembrar um pouco esse dia, e depois eu vou te emendar uma outra coisa sobre Chopo. Tá, vamos lá. O que que acontece? Por mais que eu tenha viajado toda a minha carreira, nesse mesmo dia, a bateria que antecedeu a minha era o Adriano e o Ítalo Ferreira. A minha era eu, o João Duru, e depois entrou mais alguém que eu não lembro quem era. Eu nunca tinha viajado exclusivamente para treinar em certo tipo de ondas. A gente vai para o Hawaii, vai lá, um mês no Hawaii, compete e vem embora. Eu tinha ido uma vez para Chopo para pegar onda. Fiquei um mês, 25 dias, não deu onda. E eu tive que vir embora, porque na semana seguinte, 3 dias depois, tinha o challenge de Saquarema. E aí o Gessé, o Camarão e mais alguém tinham grana, trocaram a passagem, ficaram, compraram um ticket novo para vir embora e chegar em cima do evento. Então, tipo assim, eram situações que, pô, tu investe, mas meio limitado, né? E tinha Total. alguns outros atletas que tinham uma capacidade maior de fazer algumas escolhas. Então, eu sempre fui visado como um cara que investiu demais na competição e investiu pouco no surf. Entendi. Eu fui para Mentawai em 2018, minha primeira vez. Eu tinha amigos que Saquei. tinham ido 20 vezes na Mentawai. Hawaii, eu fui pisar na primeira vez com 19, 20 anos. Todos os atletas já tinham 8 temporadas de Hawaii na mesma idade que eu. Então foram situações que talvez mostraram. Claro, isso não é desculpa, né? Porque se tu tem a vontade, o desejo, sangue nos olhos, tu vai fazer acontecer. Mas às vezes tu se confronta com certas situações que tu fala, cara, eu não vou colocar tudo em risco em algum momento, algumas coisas, se eu já tinha feito metade do ano naquele momento. Então eu falei, Sim. cara, eu tenho mais um outro. Aí qual foi a minha intenção? Eu acordei cedo naquele dia, fui direto para fazer um treino de manhã, cheguei no mar, entrei, tava grande, remei na primeira onda, voei do teto, fui direto na pedra. Bati com a bunda na pedra, já rasgou a roupa de borracha, o quadril já começou a doer. O que eu tinha entrado para quebrar o medo já se transformou num medo maior. Então já voltei pro barco e falei, porra, que merda, caralho. Você já tinha caído, você já tinha ido pra lá, né? Pra lá você Já tinha. tinha ido, mas, cara, daquele tamanho eu nunca tinha surfado. Tava quanto? Exatamente. Só Cara, pra tava galera grande. então, mano. Tava Tava bem grande. grande. Pronto, não precisa nem Tava saber bem de grande. número, é isso, tava grande. Cara, passavam umas ondulações assim no meio do peito, assim, com vento lateral, assim. Tu fala, Pode cara. crer. Eu lembro de olhar pro Mineiro assim e falei, Mineiro, tu tá indo aonde? Bum, voando. Aí tu vai fazer o quê? Bum. Cara, eu tinha criado uma estratégia na minha bateria. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer 2 tubos. E eu tava com o João Duru, né, cara? O cara que tem uma experiência lá, sabe pegar, tava Sim, buff e tal. Primeira onda dele, 7,80. Segunda onda, 6,5. Eu falei, cara, eu não vou sim, nem me arriscar em complicado. pegar onda, brother. Só que aquilo me frustrou, entendeu? Tipo, eu saí de lá chorando, saí de lá indignado comigo mesmo. E eu botei na cabeça, falei, cara, não, amanhã eu vou estar aqui, antes do campeonato começar, eu vou estar aqui pegando onda. E fiz isso, cara. Não, fui depois da final, que aí começou a final bem 7 da manhã, não deu tempo de cair, eu falei, não, vamos surfar depois. Fui, surfei, peguei uma onda, peguei outra, peguei tubo, não sei o que lá, fui varrido pra bancada, torci o pé. O pé ficou preso embaixo da prancha e torci o pé. Mas enfim, o que eu quis dizer, que de novo a resiliência, por mais que não tinha tido o momento da bateria, mas quis me superar para crescer como pessoa, como atitude e tal, para superar aquele trauma que eu tinha criado. Já tinha surfado um pipeline gigantesco contra o Shenandoah, que eu citei antes. O cara tava 10, 12 pés, enorme, grande demais.
mas é uma onda diferente. Ela não... Tu tem um certo tempo de... Entendi. O Tahiti não, o Tahiti é muito rápido, cara. A decisão ali, naquele mar, assim, é muito rápido. Então, foram algumas situações que me tiraram um pouco do conforto, mas seguimos no plano. E aí eu ia te perguntar, tiraram do conforto e a gente tava falando, a gente já passou falando dos melhores, a gente já falou um pouco da Isa, e aí a Olimpíada vai ser em Chopo Uhum. com atletas que a gente sabe que não tem muita experiência, talvez Sim, muitos deles nem caíram lá. Bom, ouvindo de você, um cara que já era rodado, anos e anos de experiência, mais de 12 anos de QS, de Tour, de não sei o que, e roda e vai para lá, ainda passou por isso. Arriscado, Panda, sua opinião como profissional, como assim, atleta, que... arriscado eu não digo que é, né, cara? As coisas ruins podem acontecer Se em teve gente qualquer que nunca lugar. caiu, se tiver grande lá, Cara, pode ser. Provavelmente ninguém vai vai ter surfar. gente. Não vai ficar olhando, não vai ter. Assim, se a gente pegar a lista ali de todos os atletas classificados no momento, acho que todo mundo tem capacidade de surfar, sim. A gente fosse colocar um evento da ISA lá, com certeza seria. Acho que nem a própria entidade ia colocar algo nesse sentido, porque não faz Sim. jus aos atletas que vão ter, principalmente nas primeiras fases. Mas hoje em dia todo mundo que está ali classificado tem um pouco de experiência e vejo que tem 2, 3 atletas ali fora da curva que vão brigar de igual para ser campeão olímpico. Você quer citar? Não, não quer citar. Cauli, Gab... Cauli, Gabriel Gabriel e Jack. e o John John John. John, não? John O John. Jack não? Eu achei que O ia falar o Jack, o Jack. Jack, cara, o Jack é um excelente tube rider, tá? Mas até agora ainda ele não provou ganhando o evento, entendeu? Pode crer. Então, ele não ganhou Chopo, né? O Pipe ele ganhou ano passado? Não, ganhou esse ano. Não. Ele Não, chegou, esse ano não. ele chegou perto, né? Então, mas ainda é um cara que ainda não tem vitórias, entendeu? Mas eu coloco o Gabriel número 1, o Cauli vem número 2 e o John John número 3, assim, como favoritos a fazer um grande campeonato e vai depender da chave. Eu acho que a chave vai ser um caso à parte ali na questão das Olimpíadas. Isso a gente está falando se tiver boas ondas, né? Se eu não me engano, a janela é Tem essa. pequena. E Cara, se não se eu tiver não me engano, os onda, caras querem rodar. Acho que já é uma janela de 3 dias, eu acho. Não sei a se é janela tão é curto assim. pequena. Pode acontecer muita coisa. Eu já surfei onda de Pode ser manobra, cair, meio metro, exato. já surfei onda mexida, já tive que passar dando batida. A gente já viu o título mundial, por exemplo, em pipe sendo decidido assim É, também. exato. Em Então, assim, batida. ainda, por isso que o Gabriel, ele é tão favorito. Que em todos esses tipos de situações, ele é sempre um cara difícil de ser batido. E pelo ano conturbado que ele está tendo dentro do circuito mundial, eu acho que o foco dele vai ser campeão mundial, vai ser campeão olímpico. Pode crer. Gostei. E aí, pra gente fechar de fato o papo, só pra fechar a sua carreira ali, aí vem 2019, bom, 2018, que é o ano de Aham, Hulk, né? sim. Digamos, é o ano de Hulk ali, 13º, né? Acho que é 13º Décimo no terceiro, isso Tour, aí, aham. se mantém para 2019, e aí 19 acaba caindo. Muita frustração ou meio que tipo, cara, a missão tá cumprida, Eu tive alguns momentos bem legais de 2019. As baterias que não eu em consegui. Chopo, mentira. Cara, Não, tô foi legal pra brincando, não, caramba. Eu ganhei brincando, eu minha sei, tô primeira brincando. fase, foi algo Pode que eu tirei crer. de aprendizado. É aquilo que eu falo, as coisas que mexem demais comigo, eu uso isso como uma arma Total. para a próxima situação que eu vou viver. Erros assim que eu vejo que eu cometi que foi super mudou bastante coisa. Foi Margarete com a bateria do terceiro round contra o Kelly. Tem um momento, eu me coloquei numa situação que eu falei, cara, vou entrar, vou curtir o momento, tava um D-box incrível, absurdo, alto risonda. Vou entrar e vou curtir o momento porque eu tô surfando com um dos caras mais difíceis de se bater em D-box. O cara somou um 5 e um 4. Eu tinha um 5 e um 3.
Sim. E quando eu faço minha onda do 5, que é uma onda mais longa, eu tô remando e eu tô remando bem de boa pro fundo. E o Kelly vem surfando e eu fico observando ele surfar. Curtindo aquele Você momento que acha era que e não era o momento para você curtir? Acho que é esse que foi o seu erro. isso, é. E aí o que acontece? Não foi uma onda boa, ele pega e sai E cortando ele na já minha volta na, frente. ele E já volta na voltou na prioridade. prioridade. E na onda seguinte ele faz a melhor onda dele, que seria minha onda. E não era uma onda tão Foi cavernosa, um era uma onda que momento eu... que você desconectou ali da competição em si. Exato. Que seria um evento que eu teria feito um nono, que Pode foi um dos crer. resultados que faltou para mim no final do Manter ano. no CT. É. Saquarema, que eu perdi pro Michel Rodrigues, que eu não me conectei com o mar. Cara, zero, não sei o que aconteceu, não fiz nada, foi uma bateria vergonhosa. Aí os eventos que eu consegui furar o terceiro round foram J-Bay, perdi pro Felipe, o maior surfista de todos os últimos tempos em J-Bay. Total. E Bells, eu perdi pro Gabriel também, que ele me espancou numa bateria lá, que mar grande, meio afastado assim, ele de backside conseguiu destruir também, somou 9 e 8. Assim, eu não sei se é fácil pros caras, mas às vezes eu tenho uma teoria que esses caras, quando caem comigo, eles precisam surfar um pouco mais, tá ligado? E os caras acabam fazendo grandes baterias, assim, foram 2 baterias excelentes do campeonato que os caras acabaram tiveram contra mim. E aí o principal de tudo, cara, foi a piscina. Eu vinha desse Pode evento crer. do Tahiti. Você já tinha ido para torcido lá? o pé, Manda? já tinha feito 18, né? Já tinha surfado no Ah, meio é daquele verdade. Já tinha ano. só falado 18, é verdade. E só que eu fui um dos destaques do evento, da piscina. Eu acabei a primeira jornada como número 3, cara. Eu fiquei abaixo do Gabriel e do Felipe, se eu não me engano. Aí acho que depois entrou o Adrian Buca, os caras conseguiram colocar lá em cima, lá, alguma coisa assim. Eu sei que no final da primeira ou segunda rodada eu tava em quinto. Cheguei a ficar em terceiro em algum momento. E eu deixei de estar entre os 8 melhor por 0,10. Alguma coisa assim. E, cara, eu já revi todas as ondas de todo mundo. Eu tinha... Em algum momento era para mim ter finalizado ali aquela primeira chave de classificação para as finais em quinto. E eu terminei em nono. E ali foi importantíssimo, porque, porra, eu ia ter umas quartas de final em vez de um nono. Era 2.000 pontos a mais. E com certeza eu ia ter me mantido para 2020, assim. E ali doeu bastante. Tava eu e meu sogro. Meu sogro tinha me acompanhado nesse evento. A gente saiu de lá bem triste, assim, porque doeu demais. E depois de lá eu fui para França e Portugal. França também. Fiz uma bateria bem legal no terceiro round, eu e o Wade Carmichael. Foi no Sunset, foi no Inside ali de Rossegor. E tava todo mundo pegando tubo. Só tubo. E eu sou um cara que só dou manobra, velho. Eu não pego tubo. Entendeu? Eu, se tiver a oportunidade de fazer um 5 entubando, eu vou dar uma reta essa bugada. Só que todo o campeonato tava tubo, brother. Ninguém tava dando manobra. Eu fui e fiz meus tubinhos. 5,5, 6, 4,80. Peguei uns 5 tubos na bateria. O Wade Carmichael foi e deu batida. E o bicho fez 2,6, cara. Só que ninguém tava dando batida, brother. Então, tipo, foi outra faca na costela, assim, que tipo, porra, cara, que merda, cara. E se eu tivesse passado, eu tava dentro também, entendeu? Então, tipo assim, foram algumas baterias que, sei lá, se era pra acontecer ou não era, se era pra ser desse jeito ou não era, mas que foram pequenos detalhes, algumas emoções, alguns erros por parte de juízes, não digo diretamente, mas no contexto da bateria, né, que eles pegaram e falaram, o William não vai passar essa bateria. Não, é um contexto de perspectivas diferentes que eu acho que acabaram culminando nessas derrotas, assim, pequenas e bobas, tá? Total. Por detalhes. Duas coisinhas só pra gente fechar. Era uma, mas agora me veio uma coisa na cabeça. Eu não ia puxar muito esse assunto, mas eu vi você falando muito sobre isso. Eu queria te perguntar a sua opinião. Você citou a bateria do Mike Wright lá, que te ficou engasgada. Você falou agora do rancho, que pra você deveria ter. Não, a Puta, do eu vi, rancho, eu não pra mim, ela é consigo batata, irmão. ver.
assim, eu vou te cortar, porque Não, fica à pode vontade. pegar todas as ondas aí, principalmente os atletas regulares que surfaram para a esquerda, cara. Eu me coloco num patamar diferente em questão de manobra, de backside no rancho para a esquerda. Não tem o tubo no final, que para mim é uma papagaiada, aquele tubo que para mim não condiz. De manobra, do início ao fim, cara, o surf que eu executo lá, eu executei durante aquele período. Não vi ninguém fazer até agora. Assim, um dos caras que realmente me chama muita atenção é o Mineiro, absurdo, que era uma das referências que eu tinha, porque já tinha feito aqueles eventos de convidado e tal, então eu usava um espelho do Mineiro. Mas, cara, eu não bato a prancha em nenhum momento, velho. A partir do momento que eu dropo, eu Tudo uso a linha linkado, da onda, a conectado. força do meu corpo, a força das manobras até o fim, cara. Então, querendo ou não, isso para mim sempre foi um fator muito diferente do que ajuste, o cara ajeitava a prancha. Cara, não, a onda tá ali desenhada, como a gente sempre esperou a Sim. vida inteira. Então, eu achava que isso era um ponto muito a favor para mim e acabava passando batido em algumas referências que os juízes tiveram naquele evento. E aí eu tava falando, você falou de 3 ou 4 ali que você ficou de fato Aham, incomodado, que você não conseguia ver. Assim, a gente tá gravando isso ainda, tá rolando o Bells. Provavelmente vai pro ar, já vai ter acabado depois de aham. uma semana ou duas. Mas rolou o que rolou com o Gabriel de novo, enfim, reclamando da nota dele e tudo mais. É, é aquele velho problema de critério, de comparação, ou de fato você chegou a sentir em algum momento, você sente, ou porque sempre falam aquele negócio que o brasileiro tem um negócio do síndrome do vira-lata Eu já vou ali. te falar que o brasileiro é apaixonado e adora falar. Isso Então, aí popularizou muito. Mas assim, é que a gente ouve os profissionais falando, né? Por isso que eu te sim, pergunto aqui, mas porque você ó, foi um cara que viveu por muitos anos. Dá pra sentir alguma coisa que, putz, ou não, às vezes é ruindade mesmo. Os caras, às vezes, falta critério, falta comparação. O que você falou, por exemplo, da sua linha lá, mesmo na piscina, rolou ano passado na piscina, a cara, era piscina é uma muito parada muito claro. rápida, o Gui. É muito Ah, pode rápido, crer, não dá pode tempo crer. para tu trazer recursos, para tu analisar. Entendi. Tu tem um intervalo de 1 minuto e meio, dois, para rever. Primeiro, tu tem um intervalo de 3 minutos, então tu tem que rever a onda do cara, é 1 minuto. Se tu trouxer a outra onda de parâmetro, é mais 1 minuto. E aí tu Sim. tem que dar a nota porque já vai vir outra onda, né? Então é Mas mais ou menos assim. num geral, assim, que você, com esses anos todos de experiência, falando em questão de arbitragem, Cara, como existe que muito pode esse ser amor visto do isso? brasileiro pelo brasileiro. A gente vê muito, muita reclamação de baterias de atletas brasileiros contra estrangeiros. A gente vê poucos atletas reclamando quando a bateria é dois brasileiro, tá? Ou dois estrangeiros, quando algum estrangeiro é garfado. Para mim teve uma bateria muito polêmica 2 anos atrás no brasileiro no CT do Rio contra o Ítalo e o Gabriel e o Miguel. Umas quartas de final. O Ítalo dá um aéreo no meio que no flat, faz 8 pontos. Para mim, sem grau de dificuldade nenhum, na minha visão. Né? E até na própria do Miguel, já conversei com ele. E muita gente não falou sobre isso. A galera não comentou É sobre muito isso. mais Então, exacerbado por causa do patriotismo do que de fato. exato. Então, agora assim, aí pega lá alguém que é de outra bandeira, de outro lugar, ou que está num momento bom, né? Que a galera acha que está sendo favorecido, acaba acontecendo situações como aconteceu. Eu assisti a bateria do Gabriel, eu tava entrando no cinema, eu tava vendo. Quando o Cole pega a onda, eu olhei pra minha mãe e falei, cara, lascou, deu ruim. Eu pensei a mesma coisa também quando eu tava vendo. Na hora que eu vi o primeiro momento, eu até desliguei. Falei, cara, o Gabriel deu mole, devia ter ido na onda. Lascou, perdeu, virou. Tá? Revendo toda a situação da bateria depois, por causa de tudo que aconteceu, eu acho que as notas, ao meu ver, estão certas, mas eu vou levantar um ponto que eu acho importante, que eu gosto, eu não tenho no meu jogo, mas o que ele fez no aéreo para mim foi fora um pouquinho da curva pro dia. A gente passou o dia inteiro assistindo Sim. o campeonato, a gente não teve nenhum aéreo daquele. Ele tem um desequilíbrio, tem, mas ele volta rápido, não chega a ser algo diferente que, nossa, demorou, se arrastou muito tempo, e a nota acabou saindo muito baixa, a meu ver. Eu acho que essa onda ela poderia ter sido, sim, um pouco melhor julgada, ter chegado num 7, 7,5, que colocaria, talvez, o Cole numa outra situação da bateria, e aí talvez o resultado teria sido diferente. Tá? Essa é a minha opinião. Assim, tenho acompanhado por cima, mais as primeiras baterias, não tenho entrado madrugada dentro para acompanhar.
E eu acho que, eu acho que o trabalho está bem legal. A gente tinha tido, até agora, é a quarta evento do ano. A gente tinha havido poucas reclamações sobre baterias, né? A gente tinha pego a semifinal do Gabriel lá de Portugal. Eu acho que estava bem claro para mim, isso ali não tinha. Ele passa um pouco do ponto da primeira manobra, depois entra com flutter. As ondas do Griffin estavam bem definidas para a esquerda, com manobras sólidas, links de manobras, inversão de rabeta e bico. O Gabriel, talvez se tivesse explodido em vez de um flutter na segunda manobra, talvez teria impressionado muito mais e talvez teria chegado na nota. Eu, quando saiu a primeira nota, eu até achei alta demais. Depois, analisando, eu concordo plenamente. Então, você acha que tem evoluído? O julgamento tem evoluído ao longo dos anos? A gente tinha visto pouca reclamação até agora. Então, acho que o trabalho estava sendo bem feito, né? Claro fica aqui lembrando que eles mudaram o Head Judge, né? Para essa temporada aqui agora. Claro que é o Lully, hoje, eu acho, né? o momento que o Gabriel vive, de tantas coisas já vividas através de se achar mal julgado, como eu também citei várias vezes, de se achar mal julgado, são situações que a gente vai vivendo e a gente compara, a gente leva a adrenalina, leva a sensação que a gente tem surfando. Então, a sensação para nós do que a gente fez é diferente de quem é aquele que está assistindo, né? Então, são formas diferentes de julgar. Então, é um pouco complicado, é um pouco difícil de explicar e falar, mas vejo que, assim, eu vejo um trabalho mais sólido esse ano do que o ano passado, referente a julgamento. Vejo um trabalho bem, bem complexo. Eu tive algumas experiências recentemente dentro do quadro de juízes, tanto do circuito brasileiro quanto do WQS e do Mundial Pro Júnior. Tive lá dentro junto com os head judges trabalhando e posso te afirmar que, cara, que é um trabalho bem sério, bem claro. E por toda a experiência que eu tive, achei que talvez poderia ter uma certa... Mas não existe, cara. É muito o juiz que tem que decidir, né? O head tá ali, ele mostra, traz elementos, traz ondas, traz situações, aborda, conversa, mas tudo é o juiz que Mas decide. deixa eu te cortar, então. De repente, então, se tudo isso é como exatamente você está falando e tudo mais, de ter visto o trabalho lá de dentro, de repente falta mais... Não sei se eles precisam fazer isso, mas eu já ouvi gente falando que falta talvez mais clareza para quem... Falta mostrar isso de fato para o público. Gente, aqui é um trabalho sério, a gente faz, e mostrar mais isso, de repente, de alguma maneira. Cara, Câmera, soltar. Lá... Por exemplo, hoje a CBF, só comparando com o futebol, a CBF hoje, algumas outras ligas do mundo, elas divulgam o VAR, por exemplo, a Conmebol divulga o VAR para mostrar como foi falado, como é o trabalho, para justamente espantar olha, vocês acham que tem essa desconfiança, Em 2018 a gente tentou, eu pedi nas reuniões de atletas que a gente tinha essa situação referente a isso, porque era desgastante eu ir lá reclamar de uma nota e ter que escutar um argumento diferente do que foi na situação da bateria. Então, seria mais importante para mim eu falar, eu quero rever a situação da onda tal, que está gravado em tal minuto, o que foi abordado durante os juízes. Exato. Aí eu entro lá no computador, coloco o microfone, escuto, vejo a situação da bateria, replay da onda, o replay dos caras conversando durante aquele momento, e as notas cada um digitou, e eu vou concordar ou não. Se eu não concordar, eu vou lá, escrevo uma situação e peço daí para rever no final do dia. Mas e quando você pediu isso, qual foi a resposta? Cara, a própria WSL já não foi para frente, disse que era muita controvérsia e tal, não sei o quê, e não foi para frente, né? Mas era uma situação que eliminava eu de ter um contato com o head ou com qualquer outro juiz, porque o que acontece? Na minha época de atleta, a gente tem hoje ali, era básico, 5 critérios de julgamento, né? Então, muitas das vezes, ao longo da minha carreira, eu escutava assim. E eu mesmo discuti com a minha mulher isso, é muito louco, ó. Porque são, cara... eu falei assim, a onda do Gabriel teve flow, velocidade e radicalidade. E aí o Cole teve força, link e radicalidade. Então, são elementos diferentes que condizem dentro do critério, mas que talvez na hora de uma explicação eu vou te explicar duas ondas de formas diferentes, só que
os mesmos, com elementos diferentes que condizem a mesma nota. Sim. Entendeu? Então, é diferente de tu ter lá numa ginástica artística que tu, sim, o duplo carpado, o máximo Vale é 10. X. Vale Já X. tem mais definido, exato. Isso, entendeu? Então, a gente tem alguns elementos do critério que equivale a mesma coisa para ondas diferentes. Mas é isso, talvez eles mostrando as conversas, talvez fosse mais esclarecedor, pelo menos tira essa Exato, desconfiança acho, que há concordo. em cima Assim, deles. uma coisa que eu sempre quis, eu acho que o juiz ele tinha que estar mais próximo do atleta, tinha que ter um contato maior, né, uma convivência maior, um diálogo melhor, ser uma coisa, não é porque é brasileiro vai estar roubando pro brasileiro, não é que é australiano vai estar roubando pro australiano, não, cara, é em prol do esporte. A dificuldade que o atleta está tendo, a dificuldade que o juiz está tendo, e melhorar isso num conjunto, eu acho que essas coisas assim podem trazer mais benefício para todo mundo e tirar certas dúvidas que a galera vem causando, né? Cara, assim, tá fácil hoje tu ser juiz da tela do computador. Vou lembrar outra coisa lá que a gente falou de Wink Pop. Cara, o palanque é no topo do morro. Tá? A câmera que a gente vê em casa não é a mesma câmera que o juiz vê. Tá? São câmeras diferentes. A sensação de quem está na praia, como a onda quebra, a velocidade, forma, tudo só quem está na praia que entende. Então tem vários elementos diferentes que quem está na praia vive uma experiência. Uhum. E eu conversei com alguns e falaram que muitas pessoas na praia acharam que o Cole virou a bateria também. Pode crer. Entendeu? Então, eu costumo dizer, tá no sofá de casa olhando pro telefone. Oi, oi, oi. Opa. Essa onda é 7. Saiu 5. Foda. Só que tu não entende por que saiu 5. Porque tu não tá olhando o dia inteiro. Tu não tá desde a primeira hora da bateria. Tu olhou pro telefone. O fulano postou não sei o quê. Aí tu vai ali e quer dar uma nota, pô. Sim. Entendeu? É fácil. Vai tu lá ficar das 7 da manhã e 5 da tarde dando nota o dia inteiro. Cansa cara, também. É bem complicado. E pra gente só fechar de fato, bom, eu ia perguntar de hoje em dia, eu ia perguntar se o Panda está acompanhando o WCT, mas acho que essa pergunta já foi respondida, já lembrou das baterias, lembrou das etapas desse ano que já rolaram. Eu tinha lido também numa entrevista sua que um passo depois da aposentadoria, depois que parasse de competir, seria virar técnico, que seria uma coisa que você gostaria. E agora eu ouvi você falando que para mim é uma coisa de novidade, de você estar participando dessa parada, de estar envolvido nos julgamentos, de estar vivendo essa experiência. Qual que é o caminho? O que puxar essa parada do técnico? Qual que foi essa de viver essa experiência de juiz? A gente vai ver o Panda Head Judge aí um dia? Cara, assim, eu tenho um futuro bem aberto ainda pela frente, assim. Hoje ainda eu faço o circuito brasileiro profissional, estou classificado entre os 64 melhores para esse ano, primeira etapa final de maio, até voltei para a academia hoje para me preparar para esses eventos. Eu também levo uma galera para viajar, faço surf trips, também sou coach de trip, trabalho para uma empresa, já tivemos algumas experiências no ano passado e temos alguns picos esse ano que a gente vai estar viajando, começando com México, Nicarágua, Indonésia, Maldivas e Marrocos. Então são os lugares que eu vou estar viajando esse ano, levando o pessoal para surfar. Ano passado me aventurei na locução, tentei fazer um campeonato, outro, né, nessa transmissão de web para a galera de casa, trazendo minha experiência, questão de equipamento, de tudo que está envolvendo ali, de estar tão próximo do atleta e trazer informação para quem está em casa. Eu acho que isso é bacana demais. Eu acho que a galera merece alguém que consiga locução ou comentário? Isso de comentário, sabe? De locução de comentário ali, de web. Tipo o que o Gessé tem feito. É que o Gessé, ele tá Isso, viajando. E aí tentei fazer isso aqui dentro do Brasil, mas acabou não indo para frente. A entidade escolheu outros nomes. Era para WSL mesmo. Eu fiz o primeiro evento da Layback na Praia Mole. Pô, todo mundo me elogiou. Foi bem massa. Tive vários feedbacks legais. Me senti bem confortável. E durante o ano passado já comecei a me aventurar também como juiz, né? Fiz 2 eventos catarinenses amadores, fiz um campeonato na Joaquim, no ASJ,
e fui viajar para a Califórnia com a família final do ano e teve o seu Mundial Pro Júnior lá em Oceanside, que era do lado de casa, e eu tive a oportunidade de passar 2 dias junto trabalhando com o Head Judge, que é uma forma de Shadow Judge. Você é uma sombra dos juízes, recebe o mesmo tablet, mesmo escuta as mesmas conversas, está presente dentro do ambiente, é como se fosse um estágio. Um estágio, isso que eu ia Um falar. estágio, né? E fiz isso Curtiu, também. Panda? Curtindo, pô, me sentindo super bem. Tenho tido um desempenho bem legal, me sentindo bem à vontade. Consigo identificar bastante coisas, consigo lembrar da primeira onda a última onda do dia. Que Pô, a sua memória, já deu para quem acompanhou o papo até agora, deu para ver que a memória do Panda, se é uma coisa que está em dia, é a memória. Então, são elementos bem importantes, né? Você ter um diálogo bem aberto, respeitar o profissional que está do teu lado. Então, são coisinhas que você precisa estar fazendo para ter um desempenho melhor dentro, porque, cara, a atenção ela é importante, detalhes é importante. Então, às vezes, passa situações despercebidos que hoje com o replay ajuda bastante. Então, pode crer. Querendo ou não, o vídeo ali, o VARzinho ajuda demais. Então, tenho talvez me aprofundado nesse quesito mais do que qualquer outra coisa. Vejo que tá tudo muito recente ainda, mas hoje talvez se me perguntasse qual que é os próximos passos, sim, a ideia é trabalhar como juiz. Estou me sentindo bem à vontade nessa área, estou tendo bastante oportunidade, todo mundo está me recebendo de braços bem abertos, eu fico bem feliz, porque eu sempre fui um cara que sempre brigou de igual para igual, principalmente, eu digo brigar, não é sair na porrada, mas trazer argumentos. Não, sim. Trazer a discussão, botar na mesa. Trazer uma discussão e mostrar que eu não estava tão errado em certas situações e colocar na mesa e falar, cara, então me explica aí porque eu senti isso, aquilo. Então daí o cara vinha e me explicava, falando, e assim ia. Né? Então eu via que eu tinha um certo conhecimento em algumas áreas que poderia ser a meu favor. Então estou fazendo aí meu estágio, fazendo meu vestibular, para ver se a gente em algum futuro consegue chegar, né, no circuito mundial, enfim. Isso que eu ia perguntar, se de repente a meta era voltar a viver o WCT, mas agora do outro lado. É bom demais, né? O CT é bom demais. Eu nunca vivi, então eu confio na sua palavra. Mas pega a oportunidade, vai ali no Rio, ali assiste um evento que já vai dar para sentir um pouquinho do gostinho do que é. E trabalhar com surf sempre foi meu sonho, cara, vai continuar sendo. Hoje eu também tenho a Jan Traction, que é uma empresa de Portugal, e eu tenho a licença dela no Brasil, então também trabalho diretamente com a Jan. Tenho o patrocínio o Ian Gouveia, o Renan Pulga, o Franklin Serpa, o Caetano Vargas, a Valen, que é uma menina aqui de Balneário super talentosa, que foi vice-campeã brasileira. Então também estou me aventurando nesse lado empresarial e seguindo, né, cara? A ideia é viver do surf o máximo que eu puder. E nenhuma porta está fechada, nem de coach, nem de locutor, nem de juiz. Você tá precisando, você vai fazer qualquer coisa de surf, tá precisando, pode ligar pro Panda. Pode ligar pro Panda, o Panda vai ajudar. Tenho dado aula também, tem um grupo de pessoas que eu levo para praia, faço surf análise, então tenho trabalhado assim, nada muito, tá tudo meio aberto, sabe? Tipo assim, tô remando para todas as áreas. É bom que uma coisa conversa com a outra. O cara que quer virar técnico, o cara que entende o tanto de nota, de julgamento, pô, ajuda pra caralho. Ajuda demais, Então, tô meio que nesse meio termo aí dessa... Tudo que envolve o surf aí. Só não fui fabricar prancha ainda, porque daí a Snap aqui manda demais. Boa. Cara, Panda, acho que era isso. Demorou, mas acho que a minha insistência acho que valeu a pena, pelo menos para mim aqui, cara. Para mim foi animal. É aquilo, quando você ganhou. Gravado aí para muita gente assistir, isso que vai ser bacana. Quando você ganhou o Luato, quando você ganhou o Luato, ou quando você passou a bateria lá, que matematicamente lá em Haleiva tirou suas. Puta, valeu a pena. Aí, é o meu momento agora. Depois de tanto que eu enchi o saco do Panda pra gente fazer, agora eu acabo falando, pô, meu passe é caro, Gui, meu passe é caro, pô. Não, imagina, é uma correria danada, mas claro, cara, só te agradecer, foi bom demais. Muito bom conversar com quem fala bem, com quem tem as ideias Numa próxima a gente traz novos tópicos aí para debater. É isso. E conversamos no futuro próximo. É isso. Fechou. Obrigado. Para quem chegou aqui, se inscreve, curte, vai lá no Instagram, segue a gente.
estamos tentando seguir esse trabalho aqui para vocês. Valeu, Panda. Valeu, Obrigadão, galera. viu? Obrigado, tá? Tamo junto. Prazer.